A Cristiane César é psicóloga e apaixonada por cavalos. Quando morava em Minas Gerais, uniu a paixão com a profissão e passou a trabalhar com ecoterapia. Aí surgiu uma oportunidade de mudar de cidade. Ela batalhou e montou um centro de ecoterapia em Brasília. A ideia era atender crianças com deficiências. A Cristiane é focada e se empenhou no empreendimento. Aliás, fez isso até demais. Não soube organizar a administração e as tarefas do negócio. Tinha atitude centralizadora e, claro, não conseguiu gerenciar o investimento como deveria. Mesmo com as portas abertas e atendendo clientes, Cristiane teve de parar e recomeçar praticamente do zero. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei desta semana está no campo. Estamos na região administrativa do Distrito Federal, Riacho Fundo 2, onde a Cris abriu em 2017 um centro de terapia com animais. Tudo seguia muito bem, mas ela acabou centralizando demais os negócios e também escolheu sócios que não ajudaram muito. E aí teve uma série de problemas. Quem vai contar pra gente essa história é a própria Cris. Olá. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, viu, por receber As a gente. ordens. Cris, vamos dar uma volta e conversar então? Com certeza. Então conta pra gente, como é que você resolveu abrir esse espaço? Pois é, eu já estou na área há muito tempo, já trabalhei em outros locais, venho de Minas Gerais e chegando em Brasília, eu observando a demanda, pensei aí em abrir o centro de ecoterapia. Tá? Então tudo começa eu chegando em Brasília em 2017, verificando a demanda e criando aí esse espaço. E quando você abriu esse espaço, você se planejou? Olha, na verdade eu não me planejei. Eu fui pedida em casamento, aceitei o pedido, mas com uma condição, que eu viesse para Brasília trabalhar na minha área, com os cavalos, trouxesse os cavalos de Minas e abrisse o meu próprio centro de ecoterapia. Pois é, você é de Minas, né? Sou então de Minas. você já tinha esse projeto em Minas também? Sim, eu trabalhei lá em vários centros hípicos, já tinha um pouco de conhecimento, né? Mas nada enquanto estar ali à frente, né? Enquanto gestora de um centro, que é tudo muito diferente. Exatamente, é bem diferente. E você se planejou financeiramente também para isso? Olha, eu tinha um dinheiro guardado, né? Não era tanto, fiz alguns empréstimos para abrir o centro. Querendo ou não, eu arrisquei, né? Vim com amor, com coragem, vou abrir o centro. Cris, e aí você selecionou sócios para cuidar do negócio com você e como é que foi isso? Não, no meu imediatismo eu não selecionei os sócios, né? Os problemas vieram porque eram pessoas que não tinham conhecimento na área. Logo, sobrecarregou muito toda a minha função na empresa. Habilidade, tudo era comigo. Eles investiram só financeiramente? Investiram só financeiramente e colhiam só o financeiro. Mas todo o trabalho, todo o projeto, toda a vazão da empresa ficou por minha conta mesmo. Foi na época, isso refletiu diretamente no trabalho, refletiu também nos ganhos do centro? No começo foi tudo muito bem, mas começa a refletir no centro ao ponto que os clientes chegam até o centro e não encontram a psicóloga. Porque eu estava no centro enquanto administradora, enquanto pesquisadora, eu estava na lida com os animais, mas a psicóloga, ela não tinha espaço, ela não estava. Portanto, o meu despertar veio um belo dia que eu estava aqui, cuidando dos cavalos, fazendo a lida do trato dos animais, os funcionários estavam de folga, e eu estava aqui fazendo todo o trato com os animais. Chega uma senhora de surpresa e pergunta, aqui tem psicóloga? A psicóloga está aí? Tipo, ela não me reconheceu, né? Então, naquele momento foi um despertar. Eu pensei, cadê a psicóloga? Né?
Eu estou em tantas funções, mas e na minha função? Eu não consigo estar na minha função, né? Eu não consigo exercer totalmente o meu saber, porque eu estou em áreas onde eu poderia ter delegado e não deleguei, por excesso de cuidado, de zelo, até de apego mesmo. E você falou com relação aos cursos da área de psicologia, mas você também acabou que não fez nenhum curso relacionado à administração, né? Não fiz nenhum curso, todo o conhecimento veio mediante as tentativas e erros, né? As escuras mesmo, assim, nada assim esquematizado, planejado, né? E quando você sentiu que o negócio não estava indo bem, que estava começando a dar trabalho, te prejudicar emocionalmente, mas também começou a refletir na questão da administração também da empresa? Eu começo a ver que tinha algo errado na medida que eu fiz uma viagem para Minas para rever os meus familiares, já fazia muito tempo que eu não ia lá, e eu não consegui relaxar nem no momento da viagem. Então, foram 900 quilômetros eu no celular resolvendo tudo da empresa, né? Eu percebi que na minha ausência as coisas paravam, né? O motor parava. E aí eu vi que tinha algo de errado aí. E o que você pensou na hora para tentar solucionar isso? Olha, na hora eu fiquei muito apreensiva, porque eu vi que realmente aquilo se tratava de algo que eu tinha plantado e estava colhendo, né? Era um resultado aí de algo que eu mesma instituí dentro da empresa, né? Essa centralização desse poder todo que eu acabei instituindo. O mínimo possível, eu vi que não funcionou. Você delegava, mas não ficava à vontade, você ficava meio que monitorando o que estavam fazendo. Sim, eu delegava não delegando, né? Assim, eu pedia, mas caso não fosse realizado em tempo hábil, eu ia lá e fazia, né? Então, assim, na ansiedade de resolver, eu não dava oportunidade para a equipe, né, fazer, para a equipe empenhar, para a equipe também estar à frente dos negócios. Né, porque tem alguns momentos que diz da própria equipe, né, e eu atropelava essa equipe e tinha que fazer tudo do meu jeito. E você chegou a pensar em fechar? Olha, sim, eu cheguei a pensar em fechar por diversas vezes. E a única certeza que eu tinha no momento para não fechar é que eu tinha muita coragem e amor para seguir. Mas se eu fosse pensar em toda a questão, todo o cansaço, todo o prejuízo emocional, né? Na época o meu filho ainda era bem pequeno e ele sentia muito a minha ausência, né? Então eu destinava muito a função materna aí, né, para terceiros, cuidava aqui e o meu filho sempre em segundo plano, em segundo momento. Reuniões de escola, por exemplo, eu quase não ia. Ele era o último a sair do colégio, porque eu sempre atrasada, né, para buscar ele no colégio. Sempre centralizando não ia fazer bem para ninguém. Mas é uma mudança que não é fácil, né? Então você deve ter feito talvez algum tratamento, alguma coisa para você conseguir tirar isso da sua mão, né? Sim, eu sempre cuido muito da minha saúde mental por ser da área, né? E eu estava fazendo o meu processo terapêutico e isso foi orientado, né? Que eu delegasse, que eu distribuísse e primeiramente que eu confiasse na minha equipe, né? Até porque causava um desconforto muito grande para eles terem a certeza que eu não confiava, portanto eu estava em todos os lugares verificando, observando tudo. Né? Então foi um crescimento tanto para mim quanto para a equipe toda. Então, para a gente pontuar ali, você começou com a parte de vir a Brasília, sem nenhum planejamento, sem se organizar administrativamente. Sim. Também teve a questão financeira também. Sim. Os sócios que não ajudaram muito nisso, Sim. né? Sim. E aí também essa questão de centralizar tudo, né? Sim, centralização. Foi o meu maior erro. E quando que você sentiu que isso era um erro?
Eu senti que isso era um erro. Teve essa questão da senhora que veio, Sim. mas emocionalmente para você aqui dentro, como é que você olhou assim e falou, nossa, peraí. Eu senti que isso era um erro à medida que eu fui percebendo que eu não podia me ausentar da empresa. Então eu não podia me ausentar o mínimo possível, nem nos finais de semana. Então eu estava presente todos os dias. E isso, realmente eu comecei a pensar que tinha algo de errado aí. Eu não podia me ausentar de maneira nenhuma. E você conversou com outras pessoas? Como é que foi esse? Não, eu tive muita recusa em troca de ideias. Eu tive muita resistência para dizer disso. Porque em alguns momentos eu até me sentia assim, plena, segura, eu estou inteira, eu conheço a minha empresa toda, eu sei de tudo que acontece. Então, tinha uma certa vaidade minha também, em não querer dividir com as pessoas o conhecimento que eu trazia. E o negócio andava bem financeiramente? Olha, financeiramente andava bem, mas poderia ter ido muito melhor se eu tivesse somente a minha função, gestora, psicóloga. Então, a gente teve uma perda financeira por isso? Sim, sim. Porque a demanda que eu conseguiria atender aqui, ninguém atendia. Até porque eu era a única psicóloga. Mas o que eu fazia, qualquer outro funcionário poderia estar fazendo. Então, houve sim aí uma perda financeira por isso. Você sentiu isso também com relação aos funcionários? Motivação? Como é que eles se sentiam naquele momento? Eu sentia que os funcionários, em alguns momentos, eles se sentiam acomodados. Porque eles sabiam que na ausência deles, ou na falta, na desistência de seguir, eu iria estar ali para sanar toda a demanda. Então eles não tinham tanto comprometimento, porque eles sabiam que eu ia fazer. Então, aí também a gente começa a ter vários prejuízos mediante a equipe. Você fez algum treinamento com eles? Não. Eu fazia as entrevistas, que é de praxe da minha função de psicóloga, fazia as entrevistas, fazia análise de currículo, mas não fiz nenhum treinamento com eles. Mas nem chegava a mostrar como é que funcionava, isso era praticamente... contratava e seguia em frente? Sim, eu contratava, observava, analisava e sempre ficava ali observando e tudo, mas nunca deixava com que todo o planejamento da sessão, cada um corresse atrás e buscasse as suas melhorias. E como é que era isso para você, essa questão dos funcionários? Tinha um bom relacionamento? Você sentia que tinha comprometimento? Ou era aquela coisa meio automática? Eu sentia que, na verdade, não existia nenhum comprometimento, porque era muito cômodo. Eles sabiam que, na ausência deles, eu ia fazer tudo. Então, mesmo pedindo, delegando o mínimo possível, ainda era muito falho, né? Porque eu delegava, mas eu cobrava, delegava e executava, né? Então, assim, era tudo uma coisa só. E com relação aos alunos, isso refletia neles também, já que você cuidava de tudo, para você cuidar da parte emocional, a gente sabe que como psicóloga você tem que fazer relatório, você tem que fazer uma avaliação, e como é que isso refletia nos alunos? Não chegou a refletir nos alunos porque eu me desdobrava. Então eu já cheguei a sair daqui às 23 horas fazendo relatórios, eu vinha sábados e domingos, então não refletia justamente porque eu me desdobrava. Virava duas. Perfeito. Então, só para a gente passar para o nosso público, vamos então avaliar tudo então direitinho? Vamos avaliar. 2017 você chega aqui em Brasília, sim, sem planejamento nenhum, abre esse centro de treinamento. Isso. Né? Faz parceria com alguns sócios ali que não conseguiram ajudar bastante. Estou indo certo no caminho? Isso aí. E aí não teve organização financeira e aí também tem a questão de centralizar tudo, né? Sim.
e a falta de treinamento dos funcionários, não é isso? Sim, é isso. Bom, então com tudo isso em mãos, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o especialista, analisar o caso da Cris, ver aonde ela errou e, claro, trazer soluções. Onde foi que eu errei? Volta rapidinho, não saia daí que a gente te espera, né, Cris? Sim. Até daqui a pouco. Voltamos! Hoje estamos investigando os tropeços da Cristiane César, que abriu um centro de ecoterapia, mas teve vários problemas de administração. Ela teve de reavaliar o negócio e recomeçar praticamente do zero. Onde foi que eu errei? Cristiane César é psicóloga e apaixonada por cavalos. Ela uniu a paixão com a profissão e montou um centro de ecoterapia para atender crianças com deficiências em Brasília. No início, a ideia parecia muito boa, mas a falta de organização na administração, nas finanças e nas atribuições dos colaboradores puseram o negócio em risco. Mas, de fato, onde foi que ela errou? Vamos saber agora com Enio Pinto, economista e gerente de relacionamento com clientes do Sebrae Nacional. Veja, Cristiane, quando você fez a opção de atuar numa área com a qual você tem muita afinidade, você quase que derivou um hobby, né? Você quer ganhar dinheiro com aquilo que te dá prazer. Então é muito razoável que você queira atuar na linha de frente, atuando também no atendimento ao público. E que isso aconteça. Eu tenho certeza que aí é onde você agrega mais valor. Aí é o diferencial do teu empreendimento em relação aos outros empreendimentos já estabelecidos. Mas cuidado! Dentro daquilo que a gente já conversou aqui. Não se torne o gargalo. Fique também supervisionando o trabalho de outros colegas que podem escalar o teu empreendimento, multiplicar a linha de atuação de atendimento ao cliente. Não concentre tudo em você. E veja, delegue a parte de administração desse empreendimento, de preferência para um sócio, que tem um propósito e um objetivo convergente com o seu, que é o sucesso desse empreendimento. Cuidado! As pessoas confundem delegar com delargar. Delegar exige supervisão. É fundamental que você atue com aquilo que te dá prazer e que agrega valor para o teu cliente. Afinal de contas, a razão desse teu empreendimento é o cliente, mas que você supervisione, que você tenha pontos de contato semanais com quem faz a gestão desse empreendimento. Sócio é um outro assunto recorrente por aqui, mas de fato é uma estratégia bastante relevante para o sucesso de algum empreendimento. Vamos lá, o que eventualmente motiva as pessoas a terem sociedades? Primeiro, você não tem todo o capital necessário para fazer o investimento inicial. Às vezes você não dispõe de toda a competência necessária para atuar naquele segmento empresarial. Às vezes você não tem todo o tempo disponível para fazer aquele negócio acontecer. E muitas vezes também você quer tão somente dividir riscos. Na minha opinião, a vida e os negócios são para ser compartilhados. Eu gosto muito de ter um sócio, um cúmplice com quem, principalmente, fazer reflexões a respeito dos rumos daquele empreendimento. Claro, eu tenho o bônus de ter alguém com quem eu vou trocar, mas eu tenho o ônus porque eu também vou ter que dividir todo o lucro desse empreendimento. Uma outra coisa relevante em relação ao sócio é a escolha de perfil. O brasileiro muito comumente escolhe amigos, convida amigos para uma sociedade. Amigos você faz por afinidade, porque vocês gostam das mesmas coisas. O sócio, ele tem um propósito convergente com o teu, mas o perfil tem que ser por complementariedade e não por afinidade. Já falei desse assunto em outros programas, mas é sempre bom repetir. Eu gosto muito do velho e bom business plan. Formatar um negócio passando pelo plano de negócios te permite ter ali um checklist, um roteiro de questões que são relevantes para o sucesso do empresário. Você vai fazer primeiro uma autoentrevista e ver se você tem perfil empreendedor. Depois você passa pelas questões mercadológicas, fornecedores, concorrentes, clientes e por fim fecha com algumas projeções financeiras. Isso vai permitir você sair do achismo e chegar na constatação da viabilidade desse empreendimento. Outras ferramentas são relevantes. Eu gosto muito, por exemplo, do Canvas, que te permite uma reflexão maior sobre o modelo de negócio. Pensar muito profunda e estrategicamente o cliente e ver qual é a tua proposta de valor para aquele cliente.
Essas ferramentas estão todas disponíveis nos sites do Sebrae, por exemplo. Mas uma dica relevante para você: tente fazer um protótipo desse empreendimento, ou seja, sonha grande, começa pequeno, mas cresce rápido. Começa com o que você já tem à mão, recebe os feedbacks do cliente, ajusta e escala o seu empreendimento. Finanças nos empreendimentos de pequeno porte. Vamos lá. Olha, é crítico que você tenha controles gerenciais para que você faça a gestão dos seus recursos financeiros. Contas a pagar, contas a receber, caixa diário, comissão, controles gerenciais que te permitam, com dados, ir dirigindo e definindo e fazendo as melhores escolhas para o seu empreendimento. Desses controles gerenciais, o mais relevante é o fluxo de caixa. Ele é quase uma bola de cristal. Ele te permite projetar quando você vai ter saldo, positivo, recursos adicionais que podem ser reinvestidos no empreendimento, por exemplo, e quando também você vai ter lacunas financeiras. E aí você eventualmente vai ter que recorrer a bancos. Quando você faz uma boa gestão do seu fluxo de caixa e não tem que recorrer a banco, você costuma ficar mais competitivo. Por quê? Quando você tem um financiamento, você tem uma rubrica, um item de custo a mais na tua planilha de custos e despesas, que é a amortização e o juro daquele financiamento. Esse custo tem que ser repassado no preço do produto, porque lembre-se, você paga as suas contas com o que você fatura junto ao seu cliente. E se você tem que incorporar um item a mais, você vai ter um preço de venda maior, vai ser menos competitivo em relação a quem está estabelecido no mercado e não tem um financiamento. Então, antes de partir para uma linha de crédito, avalie, será que eu estou super estocado? Será que eu posso fazer uma liquidação, uma promoção para o recurso voltar para a minha mão e eu não ter que recorrer a uma linha de crédito? Será que eu posso, por exemplo, fazer os casamentos dos fluxos financeiros na minha empresa? Definir sempre o contas a pagar quando eu tenho contas a receber para não ter aí um gargalo, uma ausência de caixa temporária? Será que eu posso vender mais à vista para que o meu recurso não fique tanto na mão do meu cliente quando eu faço vendas parceladas? Tudo isso são alguns gatilhos que você deve desenvolver para evitar um endividamento através de linhas de crédito. Cris, então agora você está feliz? Sim. Eu estou feliz, eu tenho tempo para minha família, eu consigo me organizar melhor enquanto vida pessoal e vida profissional, e é só sucesso. Perpetuou na equipe toda, perpetuou em todos os quesitos. Hoje a gente tem muito mais qualidade de vida e o reflexo disso foi tão estrondoso que nós estamos buscando aí um outro local, porque esse local ficou pequeno para a gente. É isso que eu ia perguntar agora, como é que está o futuro agora? O que você espera? Sim. O que você vai organizar agora para quem vai acompanhar você? Pois é, olha, a gente já está aí com uma nova obra, o centro cresceu, nós vamos estar oferecendo aluguel de baias, as aulas de equitação de várias modalidades e a gente vai estar aí triplicando as nossas sessões. Então, o que a gente fazia uma sessão por hora, a gente vai fazer 3 sessões. Então, a gente adquiriu novos cavalos e dessa vez eu estou tendo parceiros que têm o mesmo know-how, que têm o mesmo empenho, o mesmo conhecimento, porque também são da área do cavalo. E esse crescimento que você está planejando para o futuro, você organizou tudo no papel, tudo direitinho? Sim, tudo no papel, com assessoria, com a presença de advogados, contratos, questões jurídicas, financeiras, tudo ok. E é para breve já, no máximo 60 dias. Ó, quem sabe a gente não volta e mostra, né, como é que tá? Sim, com certeza, vai ser um prazer. Cris, muito obrigado pela sua participação, obrigado por contar a sua história. Onde foi que eu errei? Termina aqui, a gente volta na próxima semana com mais uma investigação, entendendo aí os motivos que fazem uma empresa fechar, ou como no caso da Cris, quase fechar. A gente se encontra na semana que vem, aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau, até mais!